galera, vamos dar início à parte de gerenciamento de arquivos e pastas. Um assunto que é comum a sistemas operacionais, mas que vai ter uma abordagem voltada para o sistema operacional Windows, independente da versão que venha a ser cobrada na prova. Gerenciamento de arquivos e pastas é um tema que está relacionado com Windows e, sem dúvida, é um dos mais importantes. Tem um custo-benefício maravilhoso, porque sempre cai em prova. Então, vamos começar a falar sobre arquivos e pastas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender acerca de arquivos e pastas, inclusive, é o conceito de arquivo, o conceito de pasta. Então, quando eu penso em um arquivo, o que é um arquivo? Um arquivo é uma coletânea de dados armazenados em uma mídia. Armazenados em uma mídia para posterior acesso. Como assim? Gente, sempre que salvamos um arquivo, a gente salva para poder abrir. E aí, salvou alguma coisa, tornou-se o quê? Um arquivo. Um arquivo pode ser de texto, um arquivo pode ser de imagem, um arquivo pode ser de vídeo, um arquivo pode ser de programa, enfim, banco de dados, né? Existem inúmeros formatos de arquivos, que inclusive durante a aula a gente também vai conhecendo. Esse formato do arquivo é identificado pela extensão. É comum que o nome do arquivo possua um nome, um ponto e uma extensão. Essa extensão vai identificar o quê? O tipo. Como se fosse um sobrenome. Por que meu nome é Renato da Costa? Porque meu pai era Antônio da Costa. E aí, o sobrenome identifica a minha família, identifica de onde eu vim, identifica a minha origem. Então, os arquivos de texto, por exemplo, eles costumam ter extensão TXT, RTF, isso também cai em prova, doc, docx, ODT. Esses são formatos de arquivo de texto. Se eu pensar em arquivo de imagem, BMP, PNG, GIF, TIFF, WMF, JPG, não posso esquecer do JPG, JPEG. Se eu pensar em arquivos de vídeo, AVI, WMV, MOV, FLV, não posso esquecer do MP4, VOB, tem vários outros. Arquivos de programas. O que eu posso pensar em arquivos de programas? EXE, COM, esses são os mais perigosos, né? BAT, PIF, CMD, são arquivos executáveis, programas ou executáveis, né? Arquivos de áudio. Quais são as extensões de arquivo de áudio? MP3, Wave, WMA. Alguns editais ainda cobram conhecimentos de arquivos de áudio, vídeo, imagem. E aí um conhecimento básico é o formato, né? A extensão. Então, vamos lá.
Como é que esse assunto pode cair numa prova? Primeira questão, que é uma questão clássica. É um nome válido para um arquivo ou pasta? E aí, pessoal? Qual é a resposta aí dessa questão? Qual o nome válido para arquivos ou pastas? Resposta, letra D de delta. Por quê? Nós temos 9 caracteres que a gente vai chamar de caracteres inválidos. A gente tem 9 caracteres que são reservados. Se eles são reservados, eles não podem ser usados. Eles são inválidos para a criação, para o nome de arquivos e pastas. Você sabe os 9 caracteres? Os 9, sabe todos? Então, para poder fixar isso, a gente vai aprender um bonequinho. E cada um dá o nome que quer para o bonequinho. Eu já chamei esse bonequinho de bonequinho do Diego. A gente chama de bonequinho de uma pessoa que a gente gosta. Olha lá. Vamos desenhar um bonequinho. Pronto. Esse é o nosso bonequinho. Nosso bonequinho assexuado. Olha lá. Sempre que a gente desenha um bonequinho, para fazer o corpo do boneco, a gente já tem 5 caracteres. Sinal de menor, braço da esquerda, sinal de maior, barra em pé, que é o pipeline, barra e contrabarra. Ou aí, 5 caracteres. O beijinho, se a gente estiver conversando com alguém e quiser mandar um beijinho na internet, o beijinho é 2 pontos asterisco. Então, 2 pontos asterisco. O cabelinho, as aspas. E o sexo, uma interrogação. Então, esses são os 9 caracteres inválidos para a criação de arquivos e pastas. Isso tem que ser memorizado. Todo mundo que vai fazer prova de Windows tem que saber. Beleza? Ilustrando o nosso querido bonequinho, vamos fazer mais exercícios. Vejam, o Windows 7 é uma versão do Windows onde uma série de sistemas operativos produzidos pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo computadores domésticos, empresariais, laptops, tablets e PCs de centros de mídia, entre outros. Quando ele se referiu a uma série de sistemas operativos, ele deve estar se referindo às diferentes edições do Windows 7, né? Porque o Windows 7 era distribuído em 5 edições: Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, e ainda tinha uma 6ª versão empresarial, que é a Enterprise. Então, nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde a um nome de arquivo válido para esse sistema operacional. Gente, essa regra serve para qualquer versão do Windows. Eu não posso ter barra, não posso ter contrabarra, não posso ter o interrogação, que é o sex, não posso ter o 2 pontos, e nem o asterisco, e 2 pontos asterisco é o beijinho. Então, o gabarito é o quê? Letra D. E parece bobeira, mas esse assunto cai pra caramba e confunde. Por que a interrogação não pode e a exclamação pode? Que é assim. Volta e meia alguém começa a perguntar: professor, pode ter arroba? Ô, meu filho, tem arroba no bonequinho? Se não tem arroba no bonequinho, pode. Só não pode esses 9, gente. Então, vamos para a próxima questão. São nomes válidos de arquivos no Windows 8. Isso cai em qualquer banca. Isso cai a vida toda. Não posso ter barra. Aqui na letra B a gente tem vários pontos. Tem problema ter vários pontos? Não. A extensão fica sendo o último. Ok? Se eu colocar, por exemplo, renato.doc.xls, eu posso inferir que esse arquivo é do Excel.
porque XLS é o formato do Excel. E o doc, eu vou ignorar. É como se fosse uma parte do nome. A extensão aí é sempre o último. Vamos lá. Letra C. 18, underline 12. Ele quer saber o exceto. O exceto é a letra A, né, gente? A letra B está certa, a letra C está certa, a letra D está certa. Ok? Então, gabaritozinho, letra A. Vamos continuar. Qual das assertivas abaixo apresenta corretamente um nome válido para um arquivo no Windows 7? Nome válido. Ele quer saber um nome válido. Então, não pode ter o pipeline, que é o corpo do boneco. Não pode ter o asterisco, que é o beijinho. A contrabarra é a perninha da direita. A barra é a perninha da esquerda. Nome válido, gabarito, letra B de bravo. E assim a gente vai acertando todas as questões sobre esse tema, né? Só lembrar do bonequinho. Prefeitura de Salvador. Selecione da lista a seguir o único nome de arquivo inválido. Qual que é inválido, gente? Pode ter caracteres acentuados? Pode. Interrogação não pode. Espaço? Pode. Pode ter nomes grandes? Pode. Pode ter vários pontos? Pode. Underline pode? Pode. Pode ter duas vezes a extensão? Prevalece a última. Então, o gabarito aqui é o que? Letra A de alfa. Ok? Letra B de bravo. Vamos retificar aí. Né? Por quê? A interrogação não pode. Então, o inválido, letra B de bravo. Agora sim. Mais uma. Avalie se as seguintes assertivas acerca de nomes de arquivos e pastas no sistema operacional Windows 10 são falsas ou verdadeiras. Independe da versão. O nome de um arquivo não pode conter os caracteres arroba ou tralha. Isso é falso. Por que é falso? Porque pode. Os que não podem são 9, aspas, dois pontos, asterisco, pipeline, menor, maior, barra, contrabarra e interrogação. Item 2. O nome notas de alunos.txt é um nome válido para uma pasta. Pessoal, qual é o detalhe aqui? O conceito de pasta vai ser uma estrutura que vai organizar os arquivos no disco. Sempre que a gente pensa nas unidades de disco, as unidades de disco são representadas por letras. Então, eu posso, por exemplo, criar, ou melhor, eu posso, por exemplo, colocar um pendrive na máquina e aí provavelmente vai aparecer uma letra E, uma letra F. Se eu estiver trabalhando com disco rígido, o padrão é que apareça uma letra C. A letra C, ela está associada ao disco fixo. Antigamente, gente, muito antigamente, havia drive de disquete. Aí a gente tinha unidade A, unidade B. As unidades A e B, elas são reservadas para disquete. Como o disquete morreu, essas unidades acabaram morrendo junto. É difícil ter um computador com A ou B. O D pode ser um segundo disco rígido, pode ser um drive de CD, um drive de DVD, um Blu-ray. E à medida que a gente for colocando memórias de armazenamento, memórias de massa na máquina, seja cartão de memória, SSD, fita, o que você for inserindo, unidades de rede mapeadas, vão tendo atribuições de novas letras. Essas letras, elas podem ser chamadas de pasta raiz, dentro de um caminho. Como assim?
Aqui eu tenho C dois pontos. C dois pontos é minha pasta raiz. A partir dessa pasta raiz, eu vou ter... Quando a gente instala o Windows, ele instala 3 pastas por padrão. O explorador de arquivos mostra isso num painel em ordem alfabética. Então, no painel de pastas, a gente vê as pastas, a estrutura de árvore dos diretórios e pastas, né? Diretório é sinônimo de pasta. Então, a gente vai ter aqui arquivos de programas, usuários e o Windows. Agora, se eu quiser criar um usuário Renato, ele vai ficar dentro da pasta usuários. Se eu quiser, eu posso ter aqui uma pasta documentos. Se eu quiser. Quando eu crio o usuário Renato, ele já cria algumas pastas por padrão. Então, haverá uma pasta documentos ligada ao usuário Renato. Uma coisa que a gente precisa aprender é que a estrutura de diretórios ela é unifilar. O que é isso? Só tem um único caminho para a gente acessar uma informação. Então, se eu salvar um arquivo aqui, ó, aula.doc, qual vai ser o caminho? Aí eu tenho que percorrer toda a árvore para chegar ao aula.doc. Então, eu vou ter que colocar aqui C dois pontos, contrabarra, usuários, contrabarra, Renato, contrabarra, documentos, contrabarra, aula.doc, aula.doc. Esse vai ser o caminho. Aqui no C dois pontos, eu vou chamar de pasta ou diretório raiz. Usuários vai ser uma pasta. Renato vai ser uma subpasta. Documentos vai ser uma subpasta. E aula.doc é o meu recurso que eu quero abrir a partir do caminho. Ou seja, é o arquivo que eu quero acessar. Legal? Bom, vamos voltar para a questão. Dá uma pausa, copia e vamos voltar. Eu posso ter uma pasta com extensão? Não tem sentido, mas não é inválido. Por quê? O ponto é um caractere válido. Você pode colocar. Então, é um nome válido para uma pasta? Sim. Válido é. Usual não é. Qual é a vantagem da extensão, gente? Observem aí. Eu vou pegar esse arquivo. Observem que a gente não está visualizando as extensões dos arquivos. Mas a partir de opções de pasta, eu posso habilitar o recurso para visualizar as extensões. Então, vou lá no painel de controle, vou em ícones pequenos, opções de pasta. Opções do explorador de arquivos. E aí, eu vou marcar aqui para ele mostrar as extensões, ó, porque ele está ocultando as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Aplicar. Ok. Agora a gente está vendo que esse arquivo aqui, por exemplo, ele tem a extensão pptx. Se eu teclar F2, eu posso renomear esse arquivo. Se eu colocar a extensão docx, ele não vai abrir, gente, porque ele é do PowerPoint. Mas o ícone dele vai mudar.
vai mostrar o ícone do Word. Por quê? A extensão, que é a ideia do sobrenome, vincula a origem. Quando eu vinculei ao Word, se eu der um duplo clique aqui, ele vai tentar abrir no Word. E aí, provavelmente, vai aparecer uma codificação doida, não vai abrir, porque esse arquivo não é do Word. Ó, tem um problema no conteúdo, ele se tornou inutilizável. Então, eu não vou abrir, vou ignorar e vou corrigir. Quando eu troco a extensão, eu não estou modificando o conteúdo do arquivo. Eu estou apenas modificando o vínculo do arquivo com o aplicativo de origem. Agora, se eu criar um arquivo aqui novo, vou colocar aqui um texto, e renomear apagando a extensão, o arquivo vai continuar existindo, gente. Só que o ícone dele vai ser representado por uma folha em branco. Porque ele não sabe aquele formato de arquivo, ele não conhece aquele arquivo. Isso vai representar que ao dar um duplo clique no arquivo, ele não vai saber como abrir. E aí ele vai te perguntar, como você deseja abrir esse arquivo? Quer abrir com o quê? Aí se tu souber o que é, você vai clicar e vai escolher o programa para abrir. Agora, e o dia que tu esquecer? Aí já era. O dia que esquecer, já era. Beleza? O arquivo vai se tornar inutilizável. Então, o que eu estou querendo mostrar aí? Não é obrigatório, isso cai pra caramba, é uma pegadinha, né? Não é obrigatório que o nome de um arquivo possua extensão. Verdadeiro. Não é obrigatório. Eu posso ter arquivos sem extensão. É recomendável, mas não é obrigatório. Então, como é que vai ficar aqui? Falso, verdadeiro e verdadeiro. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, um gabaritozinho, letra C de Charlie. Ok? Vamos continuar. Provinha do MPE de Alagoas. Fundação Getúlio Vargas. Uma usuária deseja procurar todas as fotos armazenadas no seu computador que foram tiradas nos dias do seu aniversário. Quando ele fala procurar, na minha cabeça eu já penso nos coringas. Quais são os coringas? O asterisco e a interrogação. Esses caracteres chamados coringas, eles têm funcionalidades específicas. O asterisco, ele representa um grupo de caracteres. E a interrogação representa um único caráter. O quê? O singular de caracteres é caráter ou caractere. Ok? Lembrem que o plural de mau caráter é maus caracteres. Português é sinistro. Vamos embora. Ela sabe que o nome do arquivo começa por IMG. O nome começa por IMG. Com o que termina? Ela não sabe, ela só sabe que começa com IMG. E é seguido pelo ano com 4 algarismos. O mês com 2 algarismos e o dia também com 2 algarismos. As fotos têm extensão JPG. A extensão ela sabe, ela colocou a extensão em todos. Utilizando o Windows Explorer no Windows 7, ela deve preencher o campo de busca com o texto. Pessoal, só esses dois são coringas. Então, a A, a B e a E, a gente já descarta. A dúvida vai ficar entre a C e a D. Qual é a diferença? Vamos entender. Imaginem que eu entrei lá no explorador de arquivos ou em qualquer busca dentro do Windows, esses caracteres são meio que um padrão quando a gente pensa em busca. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, M*O. Qual vai ser a lógica que ele vai me mostrar aí? Qualquer coisa que comece com M e termine com O. Numa questão de prova, você tem que entender o seguinte. Se eu colocar assim, ó, M*O.doc, eu estou querendo arquivos do Word, ele vai restringir a busca a arquivos do Word que começam com M
e terminam com O. E o que tem no meio? Um grupo de caracteres desconhecido. Então, é possível que o resultado dessa busca me dê meio.doc, maluco.doc, mico.doc, qualquer palavra que comece com M e termine com O. No meio pode ter qualquer coisa. Então, mameluco.doc, martelo.doc, marcelo.doc, tudo vai ser válido. Desde que comece com M e termine com O. Agora, se eu colocar aqui, ó, M, interrogação, interrogação, O.doc. Cada interrogação dessa representa uma única letra. Então, nessa sintaxe, eu estou dizendo que o nome do arquivo tem 4 letras. Aqui, ele ia achar meio.doc e achar mico.doc, mas não ia achar maluco.doc, porque maluco.doc tem 6 letras. Ele está dizendo, começa com M e termina com O, e tem 2 aqui que eu não sei. Então, essa sintaxe da interrogação representa o quê? Um único caractere. Quando ele colocou no enunciado da questão que sabe o nome do arquivo começa por MG, todos têm MG. Ó. E é seguido pelo ano, com 4 algarismos. Qual o problema? Ele não sabe o ano. Ele sabe o mês e o dia, mas ele não sabe o ano. Se ele não sabe o ano tem 4 algarismos. Eu não posso usar a interrogação. A interrogação representaria um único algarismo, um único caractere. Então, vou ter que usar a resposta aí, a letra C de Charlie. Já está ficando mais difícil. Gabarito, letra C. Vamos continuar. Questão de 2018. Esse assunto existe desde a época do DOS.